Olá pessoal que acompanha o blog do Ciência Informa, eu estou aqui com o professor Hamilton Rochel e a gente vai falar um pouquinho sobre a ingestão de proteínas antes de dormir como uma estratégia para maximizar ganho de massa muscular. Eu não gosto nem de dizer que é uma novidade para a ciência, porque agora encontrou respaldo na literatura científica, né? Mas isso já se faz muito na prática, né? Fisiculturistas, indivíduos que são aficionados por treino de força, alguns até acordam de madrugada para consumir a sua proteína, né? E acreditam que assim, né, terão maiores chances de aumentar a massa muscular. O que você tem a dizer a respeito dessa estratégia e mais do que isso, né, o que a ciência tem mostrado a respeito disso? A ideia não é estúpida, né? Porque se você for pensar, se a gente for lembrar de coisas que a gente já discutiu nos vídeos, nos posts e tal, que a massa muscular é determinada pelo balanço proteico e que longos períodos com ausência de estímulo anabólico vão incorrer em períodos de balanço proteico negativo, e na somatória isso pode ser importante. A estratégia não é estúpida, não falta lógica para ela. E, como você disse, as pessoas têm feito isso por anos, né? Principalmente o pessoal mais envolvido com treino de força e culturismo e tal. Os caras põem um alarmezinho na madrugada, que nem sei se é uma boa ideia, porque interrompe o sono, tem outro fator aí. Mas enfim, é ingestão noturna. E aí tem pouquíssimos trabalhos nesse tema. Alguns relacionando a saciedade no dia seguinte, mas os mais relacionados com massa muscular, na verdade são 3, todos no mesmo grupo. Um deles com idosos, que acho que não é o que a gente está discutindo hoje, e 2 com indivíduos jovens, um agudo e um crônico. Nesse agudo, os sujeitos faziam uma sessão de treino no começo da noite, não me lembro exatamente o horário, 7, 8 horas da noite. Logo depois todo mundo tomava uma dose de proteína, seguindo aquelas recomendações usuais lá que a gente também já discutiu. E aí, antes de dormir, por volta das 11 da noite ou um pouquinho mais, um grupo ingeria placebo, outro grupo ingeria uma quantidade grande de caseína, 40 gramas. E eles avaliavam a taxa de síntese no período overnight. E o grupo que fazia ingestão de caseína tinha um balanço proteico mais positivo do que o outro grupo. E aí a lógica é que isso em longo prazo poderia se reverter em mais ou maiores ganhos de massa muscular. E aí eles seguiram com o estudo crônico, com um desenho bem parecido. 2 grupos, um grupo fazia ali todo mundo fazia o treino, tomava whey, depois à noite um tomava proteína, o outro tomava placebo. Nesse caso já não era mais a caseína, era o whey, numa quantidade um pouco menor, algo um pouquinho abaixo de 30 gramas, 27,5 gramas, se eu me lembro bem, e seguiam treinando por 8, 12 semanas, algo que o vale. E ao final do período, o grupo que fez essa ingestão noturna de proteína também ganhou um pouquinho mais de massa muscular e de força, o que fecha essa lógica de uma maneira bem interessante. Mas tem uma limitação bem grande nesse trabalho. Se você for ver, havia uma diferença de ingestão de proteína total no dia, exato, bastante grande entre os grupos. O grupo que ingeria a proteína à noite, obviamente ingeria mais proteína no cômputo geral do dia do que o grupo que fazia ingestão de placebo. Faltou um bom controle ali, né? Faltou um outro grupo, né? Um terceiro grupo onde essa proteína era dividida ao longo do dia ou era ingerida em algum outro momento, né? para que a gente avaliasse se é um problema, se é um efeito do timing desse noturno ou se é uma questão da quantidade total. Os autores se defendem razoavelmente bem disso, dizendo que está todo mundo dentro do recomendado. Um grupo ingeria ali 1,3 e o outro 1,9 gramas por quilo. Mas é uma diferença de 50%, né? Então, ainda falta um controle melhor. Eu arrisco dizer que a lógica está preservada, né? Faz mais sentido imaginar que seja uma questão do timing e de você evitar, já discuti isso algumas vezes também, de você evitar grandes períodos com ausência de estímulo anabólico e assim você tentar positivizar o máximo possível o balanço proteico, do que uma questão só da quantidade. Também já discuti aquela história da ingestão concentrada, né? Porque se eu ingiro toda a minha proteína numa única refeição, isso implica que no resto do dia eu tenho ausência de estímulos anabólicos adequados. Então essa distribuição com essa ingestão pré-sono, como se chama no artigo de bedtime, parece ser uma estratégia interessante, embora ainda tenha um refinamento maior necessário aí no desenho experimental para a gente chegar numa resposta mais assertiva. Por outro lado, né, pensando sobre essas estratégias na prática, né,
Me parece, quando eu olho para esses trabalhos de timing, de fonte, a gente discute isso muito no dia a dia, né? Me parece que são efeitos sempre marginais, sempre pequenos, né? Que são de grande valia para quem precisa de massa muscular, para quem precisa de aumento de força, né? Quando o pequeno efeito vale muito, ou seja, para o atleta de força, ou para o idoso sarcopênico, exatamente. Para a grande população, provavelmente para quem está nos assistindo, né? Esse efeito, gente, é muito pequeno, é muito marginal, tá? Pensem muito bem se vale a pena todo o esforço, né? Você tem uma frase legal: quando a distribuição é minimamente bem feita e quando a quantidade atingida no dia é adequada, né? Talvez a gente tenha efeitos excelentes, efeitos muito bons, né? Que talvez não exijam, né, todo esse esforço com o time, não precisa pesar o alimento refeição por refeição e assim por diante. É um despropósito, né? E o que a gente tem visto na prática, infelizmente. Né? Eu discuti isso com o Gui outro dia, exatamente fechando o vídeo, essa mesma discussão. Tá, isso parece ser interessante, talvez para o idoso, talvez para um atleta, mas como você frisou, o efeito é tão pequeno que, porra, dificilmente vai ser isso que vai fazer a grande diferença, né? na prática da maioria. Exato, né? da maioria. Então acho que esse é o grande ponto, a gente não promover por aí ortorexia. Né? Exato. Pesa alimento, bater o horário, é a hora de comer a proteína. A gente tem que parar com isso, né? E isso a gente tem visto de profissionais da saúde. De né? profissionais então, da nutrição. Interpretar um pouquinho melhor esses trabalhos, que são trabalhos laboratoriais, que visam testar uma hipótese bastante específica, e eles fazem muito bem isso. Sim. Mas assim, a mensagem que passa para a clínica, para a prática profissional, né, precisa ser bem apurada por vocês, tá certo? É isso. É isso. Nos vemos na próxima. Valeu, pessoal. Um abraço.